Voltamos com o próximo episódio. Você deve estar sem entender, assim, você falou: "Pô, esse cara, essa temporada toda com a mesma camisa, por quê?". Não, deixa eu te explicar. A gente está gravando por etapa. Cada temporada cada temporada, não um episódio. O episódio a gente está gravando e dividindo para você. Vamos dizer que a temporada aí vamos dizer que seja 2 horas de programa. Eu não vou botar 2 horas aqui, então estou dividindo a temporada em 10, 12 minutos para você entender um pouco a história, tá bom? Mas antes disso, você que chegou agora não está entendendo do que eu estou falando, eu estou contando a minha história, o livro falado, a história da minha vida. Programa aqui do Walter Vieira, para você ficar conhecendo um pouco. Você não me conhece? Ah, você não me conhece ainda? Poxa, pelo amor de Deus, né? Então você pesquisa aí, meu nome é Walter Vieira, sou cantor e compositor sertanejo e estou contando um pouco da minha história, a vida real. Tudo é verdade, para você ficar ciente um pouco do que acontece. Para quando as coisas acontecer, para você ver que eu não cheguei, o cara já conversou, não senhor. Então, quando a gente voltou para aquele local, que é um ambiente gostoso, a gente dormia, eu lembro que eu ainda eu não sei a idade, tá, gente? A minha idade, eu só sei que a gente veio, desse colégio interno aí, eu acho que eu tinha os meus já 15 anos já. Eu acho que eu já tinha meus 15 anos, por aí, quando voltamos do colégio interno. De 11 a 15 anos, por aí, nessa faixa aí. Então, ali foi o sofrimento mais, porque minha mãe estava sustentando 2 bocas, né, que era Joelma e Luiz, aí de novo sustentar as 5 bocas. Porque a gente o trabalho naquela época não era muito igual é hoje, né, era difícil. Ou você trabalhava tomando conta de boi, eu não tinha estudo, não cheguei completar os estudos, Joel sim, a Joelma não lembro se ela tinha estudado ou não, eu não lembro porque é uma fase da minha irmã que eu não tenho muita lembrança da minha irmã nesse ponto. Eu lembro que ela me batia, isso aí eu lembro, que eu não vou esquecer, mas também ela era boa de coração, ela era muito boa de coração e ela tinha muita pena da gente. Quer ver uma coisa? Quando a minha mãe ou a minha irmã batia na gente, se a gente fizesse assim, ó, aí eles abraçavam a gente: "Ah, desculpa", a gente fazia beicinho naquela época. Então, foi aí, minha mãe continuou trabalhando, a gente tomava conta dos lugares e estava sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando. E a gente não tinha nada, a gente ganhava roupa dos outros, o brinquedo, minha mãe quando tinha condição de comprar brinquedo, ela comprava e a gente dividia o brinquedo. Mesmo já com certa idade, naquela época não tinha esse negócio, das crianças, a gente não era a gente era só tinha idade mesmo, sabe, não tinha, aquela coisa de adolescente, não, só tinha idade. Mas a gente continuava aquelas crianças. E minha mãe sempre batalhando. Ela ia trabalhar nas casas de família e à tarde a gente ficava esperando, já sabia que ela trazia pão para ir tomar café, as casas que ela trabalhava sempre davam 1 quilo de arroz, 1 quilo de macarrão, 1 quilo de feijão e muitas das vezes pães também. Quando dava o trocadinho para minha mãe, ela passava no mercado, ela comprava açúcar, ela comprava café, e, pô, mas o café daquela época, eu vou te falar, era maravilhoso, não é o café que hoje que a gente toma não. Aí a gente fazia o café e já sentia lá do outro lado. Então, para resumir um pouco a história, nessa época que a minha mãe estava ali, eh, ela foi trabalhar numa fazenda. Não é bem uma fazenda, era um local, um senhor que criava bois, tinha o curral lá, tinha tudo, a minha mãe foi trabalhar lá. A minha mãe começou a trabalhar ali, e lá tinha um peão, um cara novo, né, cabelo cacheadinho, minha mãe nova, minha mãe índia, uma índia bonita, e dali diante, ela foi gostando daquele peão, aquele cara lá, aquele peão, cara bonito, pintoso, minha mãe também uma índia, cabelão, minha mãe tinha um cabelão, nova, né, aquela cor bonita, aquela índia, ou seja,
começaram se olhar aqueles dois. E naquela época, já quase em 90, creio eu que já bem em 90 ali, já no finalzinho dos anos 80, ah, não, no finalzinho dos anos 80, eu creio eu que eu estava com, eu não lembro da minha idade. A história eu lembro, mas a idade eu não lembro. Pode ser que eu esteja falando do meus, que eu estava já com uns 15 anos aí, provavelmente eu estava com menos. Só para eu não lembro a minha idade naquela época, tá? Eu não lembro, mas a história é exatamente isso. Eu lembro que a minha mãe conheceu aquele cara, o nome dele era Paulo. Então minha mãe conheceu ele lá naquele curral, naquela fazenda. Mas antes disso, da minha mãe conhecer ele, a minha mãe, ela ela trabalhava lá nesse curral com direito ao almoço. Então, olha o que ela fazia. Preste atenção nisso. A parte que corta mais o meu coração é essa parte. Porque toda vez que chegava a hora do almoço, a minha mãe, ela fazia o quê? A gente já não estava morando nessa casa que o Fuscão Preto veio trazer a gente já não estava morando nela, a gente já estava morando numa casa na beira do rio, na beira de um rio, também de favor. Nessa mesma, na beira do rio, nessa mesma rua, a gente morava na beira do rio, o rio passava aqui, aqui era a rua, e do outro lado era esse curral, a fazenda. Lá tinha um canavial, tinha campizal. Quem conhece fazenda sabe que tem aqueles capinhos compridos, que eles sempre cortava aquele capim e botava na máquina para os bois comer. Mais para frente da história eu vou contar, porque quando a gente já com uma certa idade, eu fui trabalhar numa fazenda que tinha essas máquinas aí, é onde começa a tragédia na nossa vida. Mas nessa época, minha mãe ganhava, ela tinha direito ao almoço. E ela ficava pensando assim: eu estou almoçando aqui, meus filhos lá em casa sem comer. No caso, é, ela levava só esses três, porque os outros, os maiores, eles se viravam, né? Os mais velhos, Joel e Joelma, nessa época, eu não lembro se minha irmã nessa época estava na casa de alguém, o meu irmão estava fazendo. Eu não lembro essa época, não. Eu só lembro que minha mãe chamava eu, Wagner e o Luiz, o mais novo, para ir lá comer também. Aí ela pediu uma colher, 3 colheres para a moça e botou no prato. Aí cada um dava uma colheradinha no prato de minha mãe, que minha mãe trabalhava no sol quente, pastorando boi, então ela tinha que se alimentar. O que ela fazia? Ela dividia a comida dela com a gente. Só que a dona da casa, não satisfeita com aquilo, chamou minha mãe a atenção: você não pode estar trazendo seus filhos. Ela podendo pegar e dividir, dar comida pra gente, ela falou pra minha mãe: você não pode estar trazendo seus filhos para cá não, e ficar comendo aqui, não pode não sei o que, não sei o que. Aí tudo bem. Aí o que a minha mãe fez? A minha mãe teve uma ideia de esconder a gente dentro de um canavial. E ela nunca comia dentro da casa, ela sempre comia pro lado de fora. E ela escondeu. Ela escondeu a gente no canavial. E olhava, aí mandava a gente vir correndo. Aí vinha um correndo, dava uma colherada e corria para dentro do canavial. Aí ficava esperando. Aí vinha outro. E isso foi indo, foi indo, foi indo. Até minha mãe conhecer o Paulo. Eles começaram a namorar. Naquela época tinha pagode, era forró naquela época. Então eles começaram a sair para lá, saía para cá. Começaram a ir para forró, para as festas, foram se conhecendo, foram se conhecendo. E chegou um certo dia depois deles se conhecerem, Paulo veio morar com a minha mãe. E foi uma maravilha, porque como eu falei lá no início, a gente não foi criado com pai. Eu não conheci meu pai. Meu pai era cantor, meu pai era compositor, meu pai era de dupla. Zé Clemente Capixaba. Tá aí no YouTube, pesquisa no YouTube aí que tem os vídeos dele aí, que alguém postou o vinil. Inclusive, depois a gente vai chegar nessa história. Quando eu conheci minhas tias, ela me deu o vinil deles. Eu dei até esse vinil para J. Bosco, que é o meu amigão lá no Rio. Mas a gente vai chegar nessa parte ainda, tá? Então, o Paulo passou a sustentar a gente também. Paulo passou a ser o padrasto, passou a ser pai da gente. Paulo, quando
a gente era mais novo, ele era amoroso com a gente, ele era muito amoroso, colocava a gente no cangote, levava a gente para tomar refrigerante, levava, e era muito legal. Mas chegou uma parte da vida da gente que Paulo foi se transformando por causa da bebida, por causa da bebida. Mas ele nunca encostou o dedo na minha mãe. Ele sempre foi um cara amoroso. E eles continuaram trabalhando nessa fazenda lá, nesse curral. E as coisas foi mudando de rumo, porque depois de algum tempo, já algum tempo deles junto, o Paulo saiu dessa fazenda e minha mãe também saíram de lá, dessa fazenda. E as coisas foi modificando. O Paulo, naquela época, não tinha estudo, não sabia ler, não sabia escrever, mas ninguém enganava ele na conta, porque ele era muito bom na conta. E Paulo passou a catar ferro velho, passou a catar latinha. Naquela época ainda tinha, não era latinha, essas latinhas não, era lata de óleo, era ferro velho, catava ferro velho para sustentar a família. E ele fazia isso muito bem. Paulo foi um pai para gente. Mas para a gente contar mais essa história, você vai ter que pular, chegar você vai ter que esperar o próximo episódio para você saber da história do Paulo, para chegar na história do Paulo. Então, no próximo episódio, eu espero você e quero que você fique ligado, tá? Quero que você preste bastante atenção. Se você não me segue, aperta aí qualquer lugar que você vai me seguir e a gente vai estar contando a história para você. A história da minha vida, o livro falado, com Walter Vieira no próximo episódio. Eu espero você, tá bom? Um abraço.